Continuando aqui, né? Os vídeos aqui. Um dia, quando nós estávamos fazendo a mudança para essa casa, que ele pegou um carro do amigo dele, né? Na hora que ele pegou o carro do amigo dele para ferrar a mudança, na hora que eu entrei no carro do amigo dele, eu respirei bem direitinho na mesma hora. Eita, olha a diferença, que o ar tá bem normalzinho, como sempre foi a vida todinha, galera. Antes de acontecer as coisas estranhas na minha vida, né? Antes da pandemia, né? Antes desse acidente bizarro, né? Antes do meu pai ter feito essas coisas que eu disse, né? Antes de tudo isso, né? Olha, o carro tá do mesmo jeito, ó. Chegou, respirei, chegou, me deu uma revigorada. Eu falei isso pra ele só ficou assim, ó. Não falou fale nada dele. Na hora que eu falei, ainda tô respirando bem direitinho aqui, ele só. Parece que ele tava incomodado. Né? O meu irmão fica insistindo, né? Negócio de esquizofrenia leve, não sei o que, né? E parece que ele ignora quando as diaristas vieram aqui e rolaram algumas coisas estranhas, né? Teve um que deslizou aqui no meu quarto por causa desse porra maldito, né? Toda noite fica empestado, meu irmão, ao extremo. É o dia todo, mas de noite parece que é mais. Quando é no outro dia eu acordo no chão reliso. Teve outro empregado também que deslizou aqui, um diarista que veio aqui também. É liso, não é o chão do teu quarto? Pois é, né? Teve outro que disse que o negócio era abafado e eu notava ela assim meio ofegante, não respirando direito, né? E eu dizia, rapaz, é um momento bom. Tem hora aqui que fica tão tóxico que eu vou pra área, eu tomo algum banho. É um negócio mesmo absurdo que tá acontecendo. E já teve situações que eu respirei bem direitinho. Essa que eu tô falando aqui pra ele, do exemplo do carro do amigo dele, quando eu fiz uma mudança aqui pro apartamento que eu tô morando. Foi ali que eu falei, pô, tô respirando bem direitinho aqui. E aqui acolá rola esses exemplos, essas situações, né? E porque ele já chegou a dizer que o problema era o meu nariz, né? Pra vocês verem assim, o quanto meu irmão me ama, né? O problema é o meu nariz, é esquizofrênico, tem que aceitar a doença. Enquanto você não se libertar dessa doença, você sempre vai sentir essa coisa estranha, o cheiro, não sei o quê. Por ele mesmo já disse que é uma doença que é um em 100 que se livra, porque é um milagre. Aí tem que ser o psiquiatra certo, se não for procura outro, se não for é o remédio que está errado, aí tem que mudar o remédio. Ele sempre vai inventar uma desculpa para as coisas ser do jeito dele, sendo que isso não vai acontecer. Continuando aqui. Ou Detalhe, ele ignora assim, um tanto de coisa assim mesmo, que eu já falei, que eu já mostrei que ele sabe. Parece que ele tem uma dificuldade assim, o meu irmão, mas vamos lá. seja, ele já chegou a dizer que o problema era o meu nariz. E por que que eu respirei bem direitinho nesse dia, galera? Teve um dia que eu fui resolver umas coisas, fui na Enel e tudo. Respirei bem direitinho. Por que será, galera? E quando chegava em casa, eu ficava passando mal. Quando essa coisa coxa, eu passo mal no meu quarto, no banheiro, na área. Se eu for na rua, quando essa coisa coxa, não adianta. Como tem vezes que essa coisa parece que, por algum motivo, ela dá uma afrouxadazinha e eu respiro melhor na mesma hora. Não tem como uma pessoa não notar a diferença, cara. A vida todinha eu respirei em paz a vida todinha. Eu noto quando o ar tem alguma coisa errada e quando não tem. Chegaram a dizer que eu tava com alergia ao ácaros. Tive aí uma laringite bizarra. Que quando eu tomei o remédio e quando eu não tomei o remédio, essa coisa espiritual mostrou pra mim que conseguia deixar minha voz só o filé e deixar minha voz ruim quando queria. Que ela deixa minha respiração boa quando quer e deixa minha respiração ruim quando quer também. Eu tô todo ligado aqui por dentro dessas coisas, mas eu explico pra eles, não adianta. Não, é uma esquizofrenia. Você não vai, não sei o que. Esse negócio que eu falei, ó, que envolveu a laringite, a respiração, né? Entre muitas outras coisas. Essas cores, galera, espirituais, esses ataques não é simplesmente um espírito que vem e ataca você por dentro, não. Essas entidades aí, elas têm as tecnologias espirituais. Tem. O mundo espiritual ele é muito mais desenvolvido tecnologicamente falando. Ou seja, galera, é as tecnologias para nós não vivemos numa simulação, numa Matrix, e nós não estamos passando por uma guerra espiritual. Pois é, não. Se vocês verem as coisas que acontecem aqui dentro de mim, essa coisa, ela já demonstrou que ela consegue me estrangular, me sufocar, ela consegue disparar meu coração, ela já me deixou sem voz, ela já me deixou respirando de um jeito diferente, ela já me apertou por dentro, já fisgou até nos meus próprios dentes, nos meus joelhos, nas minhas pernas. Tudo que vocês imaginam essas tecnologias conseguem fazer porque elas estão aprisionando nós por dentro, no nosso corpo astral, no nosso corpo espiritual, vamos dizer assim. Mas não adianta tentar explicar isso para um ignorante, né? Ele vai sempre pensar a mesma coisa que, né? Enfim. Um dia se curar enquanto não se libertar dessa doença. As conversas dele, galera. É um ignorante, né? Ele não aceita Demais. as coisas que tá acontecendo comigo.
Só isso que eu tenho a lhe dizer, tá bom? Na hora que você fala assim, Netão, eu quero me curar. Ele é psicólogo, psiquiatra, quer tomar uma medicação corretinha. Pronto, aí beleza. Como eu tô dizendo, galera. Mas qual é a medicação correta? Tem um que diz que é um, outro diz que é outra. Um psiquiatra diz uma coisa. Galera, esse psiquiatra que disse que eu tinha esquizofrenia leve foi porque eu tava com medo do meu pai e porque eu tava rebolando alguns almoços. Porém, o meu pai se demonstrou mesmo ser uma pessoa mesmo muito sombria, que fez coisas comigo, drenou minhas energias, né? Sugou energia dentro de mim, mostrou que não era o pai que eu pensava que ele era. Já chegou a apertar comida na minha frente, quentinha, coisa que eu comprava no mercantil, a comida murchar na minha frente. Eu não tenho culpa se o psiquiatra não acredita no que eu falo. Porque outros psiquiatras diriam que é espiritual. Mas o meu irmão quis se agarrar, né, nessa ideia aí da esquizofrenia, porque um psiquiatra disse, coincidentemente foi o mesmo psiquiatra que eu não me dei muito bem, que foi o mesmo psiquiatra que tem um problema, que se consulta com outro psiquiatra e foi até embora da cidade aqui que eu moro. E detalhe que já pensou, você dizer para um psiquiatra, cara, eu tô com medo do meu pai por causa disso e tô rebolando uns almoços. E é logo a esquizofrenia, logo? Esquizofrenia leve? Poxa, não podia ser um pânico, né? Uma depressão, tinha que ser logo a doença que é praticamente incurável. Né, galera? Invocado, né? Outro psiquiatra disse que eu não tinha problema nenhum. Que essas coisas existem. O outro disse que era só um vazio existencial. Né? Complicado, né? Uma psicóloga, que ele chegou a falar aqui, uma psicóloga disse, Bruno, é a Matrix, eu não posso te ajudar quanto a isso. Aí ele quer se agarrar ao que ele quer, porque quer que seja. Eu acho que é porque ele é irmão mais velho, né? Ele quer cuidar do irmão mais novo, mas, né? Enfim. Aí não era o psiquiatra certo. Teve até um dia, isso meses atrás, quando ele. Enfim, que eu quis conversar com os psiquiatras, aí foi que meu irmão disse, não, parece que ele tava com uns problemas aí também, tinha problema com álcool, se consultava com outro psiquiatra e foi embora aqui de Tianguá. Aí eu, né, pra vocês verem como o psiquiatra realmente era paia, né? Nas antigas, galera, um outro psiquiatra que eu me consultei, isso lá em Sobral, quando eu falei dessas coisas meio sobrenatural, mas não chega nem perto disso que tá acontecendo comigo, não. Isso era outras coisas. Coisas que aconteceram, coisas que eu percebia, né? Aí, não, cara, isso aí que você tá falando realmente existe. Tem pessoas que têm faculdades espirituais mais elevadas, e essas coisas existem. Você não tem esquizofrenia porra nenhuma. Obviamente que ele não usou esse termo, ele usou, Bruno, você não tem esquizofrenia. O que você está vivendo aí é um surto psicológico onde você ficou assustado por coisas que realmente existem. Ele usou até um exemplo lá, uma frase lá, dizendo assim, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Ou seja, você ficou assustado porque aconteceram coisas com você onde você viu que essas coisas existem. Um outro psiquiatra que eu fui, depois, há pouco tempo atrás, assim, poucos anos atrás, 2020, 2021, o cara lá disse, rapaz, esse menino aqui tem problema nenhum não. O que ele tem é um vazio existencial, que todo mundo tem. Aí justo esse que eu não fui com a cara dele, né, que foi um psiquiatra com meu irmão, levou lá em casa, nem conversou comigo nem nada, simplesmente levou um psiquiatra lá, depois que eu tava passando mal dessas coisas que aconteceram, teve um dia que eu fui pro hospital e tudo, né, meu pai sugando energia de dentro de mim, eu tava em pânico. Quem é que não ficaria com um negócio desse? Aí o psiquiatra diz isso, né? Chato, né, galera? E meu irmão bate nessa tecla, né, de esquizofrenia, né? Muito chato, né, galera? Mesmo antes de tudo, ele já fala, Reizinho, eu acho que você é 10% esquizofrênico, eu acho que eu sou 3% esquizofrênico. Ele sempre teve essas coisas, galera, desde sempre, mas isso aumentou muito de um ano pra cá, do ano pra cá, né? Enfim, só pra vocês verem o naipe, né? Beleza. Não pense. Tudo bem, eu creio no poder da oração. Mas nós sabemos, ontem mesmo no GC, que toda segunda tem um GC, né? Ontem mesmo, alguém perguntou algo parecido. O pastor, ele disse, por que é que algumas pessoas, as pessoas oram e ela alcança e outras pessoas não alcançam? E o pastor disse, Deus está com todos, mas os milagres não são para todos. E milagre é algo difícil. É difícil. Essa sua doença, você tomando a medicação correta, né? Que eu tô falando de esquizofrenia. Olha aí, olha o jeito que ele fala. Olha o jeito que ele fala, né, galera? O milagre é para alguns, não é para todos. Essa sua doença, olha o jeito que ele fala. Ele só começou a usar esse termo aí depois que eu comecei a colocar meus vídeos no Instagram, que eu comecei a falar as coisas que aconteceram comigo. Antes ele nunca tinha falado desse termo, não. Quando eu comecei a explicar, né, as coisas que aconteceram com meu pai, comecei a falar as coisas que acontecem, coisas que existem, né? Invocado que ele concorda que existe, mas não aceita que está acontecendo comigo. Tá aqui porque já tá em 15 minutos, né? Tá aqui no YouTube, aqui o vídeo aqui. Deixa eu ver aqui quanto tempo tá.